propriedades coligativas. Esses fenômenos dependem exclusivamente do número de partículas do soluto, não de sua natureza química. Ao entender essas propriedades, podemos desvendar como as soluções se comportam em diferentes contextos, dados processos industriais até fenômenos naturais. Olá, o meu nome é Denise e hoje eu vou falar com vocês sobre a tonoscopia. Mas primeiro, o que é a tonoscopia? A tonoscopia ocorre quando há diminuição na pressão máxima de vapor de um solvente, que no nosso caso é a água. E isso ocorre quando se é misturado com um soluto não volátil. E aí você me pergunta, Deni, o que é um soluto não volátil? Um soluto não volátil é quando o soluto não passa para o estado gasoso de forma rápida, em temperatura ambiente. E agora nós vamos fazer um experimento na prática para mostrar para vocês. Aqui nós temos um copo de água e um ovo. A água está somente a água aqui, e quando adicionamos o ovo na água, podemos observar que ele afunda. Isso porque a densidade do ovo é maior que a densidade da água. Só que quando adicionamos sal, que é o nosso soluto não volátil, tem que ser uma boa quantidade de sal. Após misturar o sal, que é o nosso soluto não volátil, a água, que é o nosso solvente, vamos adicionar o ovo. Podemos observar agora que o ovo está boiando. Isso porque a densidade da água ficou maior do que a densidade do ovo. Outro experimento prático que podemos observar é a mesma questão que ocorre no Mar Morto, onde é um mar que possui alta salinidade. Por isso que vídeos de pessoas quando vão para lá sempre estão boiando. Mesmo se a pessoa fizer muito esforço para ir para baixo, ela nunca vai conseguir, porque a salinidade do mar é muito alta. Bom dia, eu vou falar sobre a ebulioscopia. A ebulioscopia é um processo que fala sobre a elevação de temperatura de um soluto para um solvente, devido à adição de um soluto não volátil. Para esse experimento, a gente vai precisar de 2 potes com água. Nessas vasilhas, elas têm a mesma quantidade de água e algumas colheres de açúcar. Eu vou adicionar açúcar nessas daqui. 3. E no de lá, a gente vai deixar sem nada. Liguei o fogo, vou deixar na menor temperatura, os 2. E agora a gente vai esperar. E quando começar a ferver, eu vou mostrar o que vai acontecer. Como podemos observar, a água daqui entrou em ebulição primeiro, ela está até com fumaça. Enquanto a daqui, que era que estava com açúcar, ela não levantou a fervura ainda, não tanto igual a outra. Isso ocorre devido à adição do açúcar. O açúcar ele vai fazer com que a água demore mais para entrar em ebulição. Olá! Agora eu vou explicar para vocês o que seria a crioscopia ou criometria. Bem, a crioscopia nada mais é do que o baixamento do nível de congelamento de um solvente puro quando a gente adiciona um soluto não volátil. Dando um exemplo disso para ficar mais fácil de entender, a gente pode usar, por exemplo, as geleiras. Por que uma parte da geleira congela e a outra não? Isso acontece porque a parte que congela seria a parte mais pura, ou seja, tem menos solvente lá dentro. Então, para ela congelar, pode estar uma temperatura menor do que a do mar. Para o mar congelar, teria que estar muito frio no planeta. Agora que você já tem uma noção de como funciona a propriedade da crioscopia, a gente vai fazer um experimento para comprovar. Aqui a gente tem 2 copos com água, mais ou menos no mesmo nível de água, e em um deles a gente vai colocar um soluto, que no caso é o sal. Podia ser açúcar também. Neste daqui a gente vai misturar na água, e este copo aqui a gente não vai mexer. Depois de bem misturado, a gente vai levar isso para o congelador e ver o que acontece. Bem, se passou mais ou menos 1h10 desde que eu coloquei os 2 copos no congelador, e agora a gente vai ver o resultado. Aqui é água pura e a gente pode ver que formou uma camada de gelo, mesmo que fina, mas começou a congelar a água. Mas quando a gente olha para a água com sal, que é a água com soluto não volátil, a gente vê que ela está completamente líquida, não tem nenhuma parte congelada. E por que isso acontece? Porque aqui na água pura, ela vai precisar de uma temperatura que não precisa ser tão baixa quanto a água com o soluto, que no caso é o sal.
Agora a gente vai ver o processo de osmoscopia na prática. Aqui a gente tem o sal e a batata, né? A gente vai cortar a batata e abrir um furinho, né? Abrir um furinho aqui no meio da batata, ó. Aqui nas duas metades. Agora, nós iremos adicionar em uma das batatas um pouco de sal. E agora vamos esperar passar um tempinho e ver o que vai acontecer. Passado-se um tempo, percebe-se que a batata com sal, ela apresentou uma quantidade bem maior do que a batata sem sal de água superficialmente, né? Aqui na batata sem o sal, a gente pode ver que ela permaneceu da mesma maneira que ela estava antes, enquanto a com sal apresentou essa quantidade de umidade superficialmente. Isso aí acontece devido à osmose, né? Onde a água que está dentro da batata, ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e aprendido sobre os processos coligativos.